Olá, eu sou o Thiago Osório e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o algoritmo de ordenação TeamSort. Bom, as referências bibliográficas que a gente vai estar utilizando aqui são, primeiramente, a documentação do Python, que mostra a origem desse algoritmo de ordenação. A gente vai estar usando também o site Geeks for Geeks. Vamos estar utilizando também aqui o material da Universidade Estadual de Ponta Grossa, desenvolvido pelo Rodrigo Panzolin e pelo William Almeida. Vamos estar utilizando aqui também a Wikipedia e também o ChatGPT para estar fazendo a geração dos códigos que a gente vai estar utilizando mais à frente. Bom, e por que a gente vai estar falando aqui sobre esse algoritmo de ordenação TeamSort? A gente vai estar falando sobre o TeamSort porque ele é o algoritmo de ordenação utilizado pelo Python. Então, quando a gente vai utilizar lá no Python a função sorted, por baixo dos panos, o que essa função aplica é esse algoritmo TeamSort. Bom, esse algoritmo o TeamSort, ele é um algoritmo de ordenação por comparação de chaves, e ele é híbrido. Por quê? Ele é uma combinação do merge sort com o insertion sort. Ele foi inventado pelo Tim Peters em 2002, por isso daí que vem o nome TeamSort. E ele foi desenvolvido para ser utilizado já diretamente na linguagem de programação Python. Ele tem sido o algoritmo de ordenação padrão do Python desde a versão 2.2. Além disso, também, hoje, a gente tem algumas versões do Java que fazem a utilização desse algoritmo TeamSort. Tá? E como que funciona esse algoritmo? Esse algoritmo, ele tem aqui ele é um algoritmo bem simples, ele tem um passo a passo bem tranquilo, tá? Então, primeiramente aqui, a gente vai precisar definir qual vai ser o tamanho do run. O run aqui a gente pode interpretar como se fosse a quebra desse nosso vetor. E esse run, o mínimo dele é um valor de 32, mas geralmente o run é um valor entre 32 e 64. Então, a gente definiu o tamanho desse run, a gente vai dividir esse array em vários runs. O que isso quer dizer que a gente vai dividir esse array grande em vários arrays menores. Dentro de cada array menor, a gente vai estar fazendo a ordenação com o insertion sort, depois a gente vai mesclar array a array, utilizando ali o merge sort, para a gente estar conseguindo fazer essa ordenação. Então, aqui como exemplo, a gente vai estar fazendo a ordenação desse array aqui, que é o array 34, 7, 53, 2, 29, 50, 1, 14, 18 e 23. Como eu falei anteriormente, o run mínimo que esse algoritmo pede é de 32, só que aqui para o nosso exemplo, a gente vai estar utilizando um número de runs igual a 4, para facilitar um pouquinho aqui o nosso trabalho, a nossa demonstração para fins didáticos. Então, dividindo aquele nosso array grandão, esse nosso array aqui de 10 elementos em runs, a gente já fica aqui com 3 runs. Então, a gente fica com esse run 1, que é o mini array, é um array menorzinho, que é o 34, 7, 53 e 2. A gente tem aqui também o nosso run 2, onde esse run 2 ele é composto por 29, 50, 1 e 14. E a gente tem aqui o run 3, que ele é composto pelo 18 e 23. Então, aqui a gente já fez o segundo passo. Então, a gente primeiramente definiu o tamanho do nosso run e agora a gente dividiu esse nosso array aqui em runs. Então, a gente tem 3 runs. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar o insertion sort em cada um desses runs para deixar esse run organizado, para deixar esse run ordenado. Bom, então aqui no primeiro run, então a gente tem aqui esse array 34, 7, 53 e 2, a gente vai fazer a aplicação do insertion sort. Então, i igual a 1. A gente vai comparar 7 com 34, como 7 é menor do que 34, fazemos essa troca. I igual a 2, então agora a gente está aqui no elemento 53. Comparamos 53 com 34, não é menor, então aqui a gente não faz nenhuma troca. Agora, i igual a 3, a gente vai para o elemento 2.
Comparamos 2 com 53. 2 é menor do que 53. Então, fazemos essa troca. Trocamos aqui. Agora, a gente compara 2 com 34. O 2, ele é menor do que 34. Então, fazemos essa troca aqui. E agora, a gente compara o 2 com o 7. Como o 2 é menor do que o 7, a gente também faz essa troca. E no final, a gente fica com esse run 1 ordenado, que é o array 2, 7, 34 e 53. Agora a gente vai para o run 2 aplicar o insertion sort nesse outro run. Então aqui no run 2 a gente tem 29, 50, 1 e 14. Vamos aplicar aqui o insertion sort. Aplicando o insertion sort, então i igual a 1. A gente está aqui no elemento 50. A gente compara 50 com 29. Como 50 não é menor do que 29, a gente não vai fazer uma troca. Agora a gente vai para o i igual a 2. Então a gente está aqui no elemento 1. Comparamos 1 com 50. 1 é menor do que 50, então fazemos uma troca. Então realizamos a troca aqui. Agora a gente vai comparar 1 com 29. 1 é menor do que 29, então fazemos essa troca aqui. Agora a gente vai para i igual a 3. Então a gente está no último elemento aqui desse nosso run. 14 com 50. Como 14 é menor do que 50, nós fazemos essa troca aqui. Agora a gente vai comparar 14 com 29. 14 é menor do que 29, então fazemos essa troca aqui. E no último step, a gente compara 14 com 1. Como 14 não é menor do que 1, a gente não faz essa troca aqui, tá? E agora, por fim, a gente vai para fazer a ordenação do nosso último run, o nosso run 3. Então, a gente tem aqui o nosso run 3, vamos fazer a aplicação do insertion sort. I igual a 1, então 23. Vamos comparar o 23 com o 18. 23 não é menor do que 18. Então, aqui a gente não vai fazer essa troca e a gente já tem o array, esse run ordenado. Tá? Então, beleza, já definimos a quantidade, o número do nosso run, dividimos o nosso array em runs, e agora o que a gente precisa fazer? A gente já aplicou o insertion sort em cada um dos runs, agora a gente vai usar o merge sort para fazer a mesclagem desses runs. Tá? Então, a gente tem aqui os nossos runs ordenados. Então, o nosso run 1, o nosso run 2 e o nosso run 3. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar o merge sort do run 1 com o run 2. Porque assim a gente vai ter essa mescla e essa mescla já vai estar ordenada. Então, para aplicar o merge sort, a gente vai comparar aqui o elemento 2 com o elemento 1. Elemento 1 é menor, então desce 1. Agora a gente compara 2 com 14. O 2 é menor, então desce o 2. Comparamos 7 com 14. O 7 é menor, então descemos o 7. 34 com 14. 14 é menor, então descemos o 14. Comparamos 34 com 29. O 29 é menor, então descemos o 29. Comparamos 34 com 50, desce o 34. 53 com 50, desce o 50. 53 com nada, desce o 53. Então, aqui a gente já tem a mescla do run 1 com o run 2 ordenado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar de novo o merge sort para fazer a mescla desse array mesclado aqui, do run 1 com o run 2, com o run 3. Então, vamos fazer a aplicação aqui do merge sort. Então, vamos lá. Comparamos 1 com 18, descemos o 1. 2 com 18, descemos o 2. 7 com 18, descemos o 7. 14 com 18, descemos o 14. 29 com 18, descemos o 18. 29 com 23, descemos o 23. E aí aqui a gente só vai descer. Então, 29, 34, 50 e o 53. Então, chegamos aqui no fim, temos esse nosso array ordenado.
Então, saímos daquele array desordenado, definimos o número de runs, dividimos aquele array desordenado em runs, aplicamos o insertion sort em cada um dos runs e utilizamos o merge sort para fazer a mesclagem desses runs até a gente chegar aqui no final com esse nosso array ordenado, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre esse algoritmo team sort. Quais são as vantagens dele? Bom, ele tem um desempenho eficiente em dados reais, porque em muitos casos reais, esses dados eles já estão parcialmente ordenados. Ele é eficiente em arrays pequenos, porque o insertion sort ele é muito rápido em pequenos conjuntos de dados. E como a gente pega esse array, divide ele em runs, então acaba que a gente consegue ter uma performance muito boa, e ele também é utilizado em linguagens populares, como eu já falei anteriormente, o Python e o Java. E nem tudo são flores, ele também tem suas desvantagens. Quais são essas desvantagens? Ele tem um maior consumo de memória, porque como ele utiliza o merge sort para fazer a mesclagem desses runs, ele acaba que ele requer um espaço adicional para armazenar esses runs temporariamente. Além disso, ele tem também uma maior complexidade de implementação, porque ele é um método híbrido de dois algoritmos, então para implementar o team sort, a gente precisa implementar o insertion sort e o merge sort, aí sim a gente consegue implementar o team sort. E além disso, também ele tem uma dependência do tamanho do run. Por quê? Se esse tamanho for ruim, o desempenho ele vai ser muito prejudicado. E como que é a implementação disso daqui no Python, tá? Então, como eu falei, para implementar o team sort, a gente precisa implementar o insertion sort e o merge sort, que é o que a gente fez aqui. Então, aqui na esquerda, a gente fez a implementação do insertion sort, e aqui na direita, a gente fez a implementação do merge sort. Eu não vou entrar aqui no detalhe desses dois, porque aqui a gente já viu bastante durante o nosso curso. E aí, por fim, a gente consegue fazer aqui a implementação desse nosso algoritmo team sort. Então, aqui a gente vai definir o tamanho do run, vamos quebrar esse nosso array em runs e fazer a aplicação em cada um dos runs, fazer a ordenação desses runs utilizando o insertion sort, e depois a gente vai mesclar esses runs aqui utilizando o merge sort, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse bloquinho de baixo. E aqui, como a gente usou um loop while, a gente tem aqui o nosso critério de parada, que a gente está sempre aumentando o tamanho desse vetor final. E qual que é a complexidade desse algoritmo? Então, falando do melhor caso, a complexidade aqui é um odd n. Por quê? No melhor cenário, a lista ela já vai estar completamente ordenada ou ela vai estar ali quase ordenada. Então, o team sort ele já consegue identificar rapidamente esses runs ordenados e vai aplicar poucas operações de mesclagem. E como ele faz uso do insertion sort para esses pequenos runs ordenados, isso tem um tempo de execução linear, que é o odd n. Tá? Então, por isso que aqui no melhor caso, ele é a complexidade odd n. Quando a gente fala do pior caso, no pior caso, então a lista está completamente desordenada. Então, o algoritmo vai dividir essa lista em runs, vai aplicar o insertion sort, depois vai aplicar o merge sort para estar fazendo a mesclagem. E esse processo de mesclagem, que é o processo do merge sort no pior cenário, ele é n log de n. Então, por isso que aqui, no pior caso, falando do pior caso, a gente tem aqui uma complexidade n log de n. Quando a gente está falando do caso médio, no caso médio, então aqui, a gente tem ali alguma ordem parcial, mas a gente ainda precisa de uma mesclagem. Então, como a gente vai estar utilizando o insertion sort e também vamos estar utilizando o merge sort, então aqui a gente tem essa complexidade n log de n. N log de n de acordo por conta dessas mesclagens que a gente tem que fazer nesses runs. A complexidade aqui de alocação de memória. Então, a alocação de memória aqui vai ser odd n. Por quê? Porque aqui a gente vai estar precisando como eu falei anteriormente, a gente vai estar precisando alocar um espaço de memória para estar armazenando esses runs de uma forma temporária. Falando sobre a estabilidade, como aqui o team sort ele combina o insertion sort com o merge sort, e esses dois algoritmos eles são estáveis, então aqui a gente tem um algoritmo que ele também vai ser estável, porque a gente não vai estar alterando a ordem de elementos iguais. Quando a gente faz um comparativo, então no tempo de execução,
Então, se a gente fizer aquela implementação manual que eu mostrei anteriormente no Python, se a gente usar a função sorted do Python, a gente tem um caso aqui de que foi praticamente 15 vezes mais lento a gente rodar com a implementação